Boa tarde, pessoal. Boa noite já, né? Estamos aqui novamente. Segunda-feira fizemos uma live bem gostosa, diferente, com a participação com uma tradução simultânea, né, para Libras. E foi muito legal, né? Tivemos uma repercussão muito positiva, possibilitando, né, que deficientes auditivos ou que surdos pudessem participar da live, pudessem compreender, né? A live de segunda-feira foi sobre a Mimulus Companhia de Dança e hoje então voltamos a ter convidados aqui conosco, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter o Diomar Silveira, que é diretor da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, aqui conosco, né? Lembrando que toda segunda, quarta e sexta estamos por aqui. Sexta-feira, já aproveitando para anunciar para vocês aí, sexta-feira teremos Vitor Costa, que é um excelente professor, conhecedor de tango, do universo do tango e também de outras técnicas corporais. E ele faz um trabalho muito legal utilizando esse conhecimento que ele tem enfim, de diversas técnicas corporais com o conhecimento dele de tango. Então nós vamos conversar bastante sobre isso na sexta-feira com o Vitor Costa. Não percam, tá? Na segunda-feira que vem teremos Francisco Ancona. Fiquem ligados aí, se você não conhece Francisco Ancona, fique ligado para poder conhecer e conhecer o trabalho maravilhoso que ele já fez aqui no Brasil com as danças de salão de uma forma diferente, né? O Vitor Costa é professor de tango e tudo mais. O Francisco Ancona atua de outras formas com as danças de salão, levando os benefícios das danças de salão para muita gente, viu? Muito bem, o que mais que eu tinha para falar com vocês? Lembrando que nossas lives todas estão no YouTube. Então hoje mesmo me perguntaram, nossa, eu perdi a live de segunda-feira. Não tem problema. No nosso canal do YouTube, hoje a live que nós fizemos segunda-feira já entrou no nosso canal do YouTube, o canal da escola, né? Então é só ir lá e assistir. Se você gostar dessa live, recomende para os amigos, se eles perderam, né? Fala com eles para entrar no canal do YouTube da Mimulus Escola de Dança e que lá vocês podem inclusive rever, assistir as lives que vocês perderam também. O Diomar acaba de chegar aqui conosco, eu vou enviar uma solicitação para o Diomar participar da live aqui junto conosco. Vamos lá, espera aí um pouquinho. Diomar, deixa eu aqui, Diomar Silveira. Diomar, estou te enviando a solicitação para você aceitar que você entra ao vivo aqui conosco. Muito bem, Marco Aurélio sempre aí junto conosco, né? E outros mais. Ana, nossa aluna da Mimulus Digital. Guilherme, Lurdinha, essa você não perdeu, né, Lurdinha? Ei, Diomar, tudo beleza? E aí, meu caro Jomar? Jomar. E Jomar, pois é. Para os menos, para os mais desavisados, né? Isso, Jomar e Diomar. Muito bem. Em primeiro lugar, queria te agradecer muito, né, por ter aceito esse convite. Aliás, é o segundo convite que o Diomar aceita com muita generosidade para contribuir conosco aqui da Mimulus e da cultura, e com a cultura, né, de uma maneira geral. Eu fiquei conhecendo o Diomar pessoalmente, enfim, já há alguns anos, mas quando a gente teve um contato mais próximo, foi há poucos meses, né? Não me lembro exatamente quando foi, mas o Diomar aceitou um convite nosso para participar de um projeto da Mimulus chamado Hora do Refresco, né? Então, esse projeto, aliás, o senhor me deu um minutinho, né? Me permita explicar um pouquinho em que consiste esse projeto. É um projeto da Associação Cultural Mimulus de trazer, onde a gente leva lá para Mimulus, para o nosso galpão,
para um bate-papo descontraído, para essa hora do refresco, né? É durante o horário de trabalho dos bailarinos da companhia. A gente convida pessoas de diversas áreas, né? Não somente da dança, ou normalmente a gente chama pessoas, inclusive, que são de outras áreas diferentes da dança, justamente para abrir os horizontes, não somente dos bailarinos, dos nossos colaboradores, mas também convidamos os parceiros Mímulos e outras pessoas mais para participar desse encontro, dessa roda de conversa, que é a hora do refresco. E o Diomar, então, ele participou de uma das nossas horas do refresco, né, e foi muito gostoso esse bate-papo com ele, né, conhecer mais desse trabalho maravilhoso que ele faz com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, né, e ter enfim, fazer essa aproximação, né, entre a música erudita, entre a filarmônica e a dança e a Mímulos Companhia de Dança. Pois bem, estamos aqui, te agradeço uma vez mais por estar aqui conosco. Eu imagino que você esteja trabalhando mais ainda nesse período. Conta pra gente, hein? Olha, Jomar, que experiência. Por um lado, eu acho que eu nunca trabalhei tanto, né? Por outro, muito frustrante, que é um trabalho digital, e eu vou até explicar por que da frustração. Uhum. Mas antes de mais nada, deixa eu cumprimentar a você, agradecer a você por esse convite. Longe de você dizer que é uma generosidade. Não, eu acho que a gente está aí para exatamente isso. Fazermos, a única coisa que eu posso fazer é facilitar com que as coisas aconteçam. Isso sempre na minha vida. E estar aqui, Sim. queremos falar de gestão neste momento, gestão cultural, é realmente Uhum. grande oportunidade. E eu é que queria agradecer a sua generosidade de me convidar para poder ter essa oportunidade de falar sobre esse tema, que é um tema crucial, né, para Sim. que a arte exista. A arte só Sim. pode existir se houver, de fato, uma gestão que a apoie. A arte precisa desse apoio para ela acontecer. Então, eu acho que é isso Sim. que podemos conversar um pouquinho mais aqui. Maravilha, muito bem. A Orquestra Filarmônica, conta pra gente, ela está totalmente parada nesse momento? Vocês continuam com atividades virtuais? Conta pra gente como que está funcionando nesse momento. Ô, Gilmar, sinceramente, daí eu ter falado da palavra frustração, porque eu acho que orquestra para você usufruir mesmo, é Aham. realmente uma arte presencial. Não, Sim, sim. é dentro da sala do concerto, é a emoção, é a vibração da música, é o Uhum. som que vem dali, daquele momento mágico que os músicos interpretam uma composição, porque eles são Sem dúvida. intérpretes de uma composição. Então, é aquela Aham. interpretação deles que nos emociona. Então, essa arte, Aham. assim como eu acho que é a dança também. Sim, E é sim. isso, a mesma coisa que eu estou dizendo, eu digo para a dança. A vibração. Aham. Então, o que eu sinto é que essa questão caiu sobre nossa cabeça, esse dilema, esse momento trágico, caiu sobre nossa cabeça, nos obrigando a reprogramar, a nos fazer presentes, a mostrar que somos úteis desta forma digital, mas que eu, Uhum. no fundo do coração, digo, de modo algum substitui aquilo que é a essência dessa arte, que é Sem presente. dúvida. Por isso é que eu vejo o que eu mais vejo dos frequentadores da Sala Minas Gerais é assim, quando é que a gente vai voltar? Ai, que Aham. saudade! Ai, que vontade que eu estou de voltar aos concertos. Aham. E o senhor, você fala dos frequentadores, vocês têm muitos assinantes, né? Vocês têm um programa de assinatura que é invejável, que é maravilhoso, né? Como que vocês Então, estão fazendo? Explica pra gente como é que, né? Para quem não conhece, como que é o trabalho com os assinantes e tudo mais. Jomar, eu assisti a sua live na segunda-feira, quando você fez um grande percurso, belíssimo Uhum. percurso da história da Mimos. Quer dizer, Sim, 30 anos de trabalho, né? 30 sim. anos de trabalho notável, achei Obrigado. privilegiado em acompanhar a história que você
descreveu. A história da Filarmônica é uma história bem. A gente é ainda um adolescente comparado com vocês, Que porque a é isso? Filarmônica tem 13 anos de existência. Ela foi criada em 2008 por Mas uma. deve ser, mas é daqueles adolescentes que já se emanciparam, aqueles adolescentes precoces que logo já se tornam muito maduros, né? Pois é, Omar, vamos falar que talvez, quem sabe a gente queimou muita etapa e a isso talvez não deva ser a melhor coisa que a gente deve fazer. O processo de amadurecimento, ele tem que Aham, ter um processo de amadurecimento natural, mas a sim. realidade é que a Filarmônica, o propósito de se criar uma orquestra como a Filarmônica, Uhum. não foi criar mais uma orquestra para o estado de Minas Gerais. Não Sim, precisava, não precisava, sim. porque o Aham, estado tem uma orquestra, que é essa Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, tem outras orquestras em Minas, tem a Orquestra Ouro Preto, tem a Orquestra do SESI Minas, tem outras orquestras sinfônicas, muitas outras. E aham, todas válidas, e todos os trabalhos são válidos. Mas a intenção, em 2008, ao se criar a Filarmônica, era criar uma orquestra já grande no seguinte sentido: nós precisamos de uma orquestra que represente o estado de Minas no cenário das orquestras, das grandes orquestras nacionais e internacionais. Era aham. mostrar que o fazer musical no mundo da música clássica aqui era da mesma natureza e da mesma excelência, da mesma qualidade que se faz em Berlim, em Viena, em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde for, mas que nós Aham. pudéssemos estar nesse patamar. Então, esse intuito de se criar essa orquestra com esse compromisso da qualidade, de uma entrega da qualidade, foi a origem da Filarmônica. Sim. Fazer isso e já nascer com esse propósito e nascer grande, não teria jeito se também não tivesse por trás um modelo de gestão. E qual Aham. foi o modelo de gestão? Foi um modelo de gestão que, naquela época, em 2008, acreditava-se que só era possível esse projeto grande assim se houvesse uma participação também grande do próprio Estado, de recursos públicos, que Aham. se aliassem a recursos privados para que a gente pudesse, então, fazer uma programação de excelência. Então, a Aham. essência do modelo é recursos públicos mais recursos privados. E recursos privados vindos de duas fontes: os recursos de patrocínio de empresas patrocinadoras e recursos das pessoas que viriam através da bilheteria, seja Uhum. comprando o bilhete avulso, o ingresso avulso, seja comprando uma assinatura para a programação anual. Então, isso nos Aham. obrigou também a pensar no conceito de temporada. Você teria que nós teríamos que montar uma temporada que fosse oferecida para que as pessoas comprassem aquilo para o ano. Então, Aham. esse conceito de temporada que é tão importante, ele é fundamental para ser um dos pilares da Sim. sustentabilidade, que é a bilheteria. Junto Aham. com o outro pilar, que é o patrocínio empresarial, junto com o pilar mais importante, que é o recurso público. E é esse tamborete desses três, Aham. com esses três pilares, é que Aham. poderia garantir a sustentabilidade deste projeto. Sim. E aí, esta questão tem duas coisas que implicam em eu falar. Primeiro é que eu não acredito, eu acho que é muito difícil fazer cultura mesmo sem Uhum. ter essas ajudas, sem ter recursos públicos, sem ter Sim. três fontes de recursos. É muito difícil Aham. fazer Com cultura, certeza. cultura mesmo. Aham. Não podemos falar na diferença entre cultura e entretenimento, porque o Ah. entretenimento eu vejo que é outra coisa e que tem até muito dinheiro, tem até muita Sim. possibilidade, mas a cultura não se Não, eu faz. acho muito legal você falar isso, porque
nos cursos que eu dou de criação coreográfica, enfim, que nesse final de semana mesmo ministrei um deles, eu falo exatamente isso, essa diferença entre o entretenimento e o artístico, entre o entretenimento e o cultural, né? Exato. E quando você tocou nesse ponto, eu achei muito legal, porque realmente, por exemplo, a dança de salão, né? Ela tem um lado fortíssimo do entretenimento, que ok, não é que seja maior, menor, é só que é diferente, é outra coisa, né? E um lado também forte, mas com um potencial enorme a ser explorado, ligado o quê? A dança de salão como cultura, como arte. Eu acho muito legal você tocar nesse ponto, porque é difícil para as pessoas entenderem, né? Pois não, é difícil entender, é difícil, não é, viu, Jomar? Porque eu acho o Uhum. seguinte: quando a gente fala em cultura, a gente fala, se você vai. Eu acho fácil as pessoas entenderem o seguinte: quando você vê, e eu não estou falando que um é mais importante que o outro, tem cuidado com isso. Sim, sim, Quando sim. você ouve uma coisa de um ponto de vista assim, dissipativo, você fala assim, ai, não, eu estou cansado, então eu vou ver isso aqui só porque eu quero descansar. Eu acho Uhum. que isso não tem a ver com cultura. Cultura Uhum. é algo que você entra e pode até cansar, mas é Uhum. você sai melhor do que você entrou. Uhum. Esse conceito de que alguma coisa que você saia com aquele sentimento muito dentro do seu espírito, de que Uhum. saiu melhor do que você entrou, eu diria Uhum. que isso é cultura. E é aquilo que você entra por um deleite, falar assim, aqui agora eu vou relaxar, eu não quero nem pensar, eu acho que Uhum. está no campo do entretenimento. Sim, sim. Sabe Eu assim? acho, não, eu tô achando maravilhoso isso, porque bate, né, exatamente com a forma como eu penso e com a forma como eu tento explicar para os alunos isso, né? Eu comparo assim, eu faço muito analogia com enfim, faço até analogia com alimentação, né? É a diferença do almoço que te alimenta, que você come ali no restaurante aquilo, né? Que cumpre o seu papel, eu vou lá, vou me alimentar, pode ser gostoso, pode ser legal e tudo mais. Mas é o que você fala, né? Não te marca, né? Não te faz refletir, não te marca. E a cultura, a arte, digamos assim, aquele almoço gourmet que você vai num restaurante, preparado por um chefe, né? Que você pode, às vezes, até não gostar. Você pode até não sair satisfeito. Mas a experiência, né, te marca de alguma forma, né? Então, É, eu acho que o entretenimento ele tem um papel muito importante, mas ele não permanece, eu acho, né, na vida do sujeito, muitas vezes. Enquanto que a cultura, a arte, ela marca, ela incomoda, ela modifica, ela melhora, como você falou. Né? então, aí, a partir disso aí, o propósito da Filarmônica, quando a gente criou isso em 2008, foi dizer o seguinte, olha, este é um projeto cultural de Uhum, alta qualidade, de excelência, e que vai proporcionar aos belo-horizontinos, aos mineiros, aos brasileiros, terem orgulho de que tem uma orquestra que é comparável a qualquer outra grande orquestra internacional. Eu costumo dizer o seguinte: no campo da música clássica, o que eu mais vejo são pessoas, e eu acho que também isso pode ser válido aí para dança, mas no campo da música clássica eu vejo isso perfeitamente. Quantos brasileiros me dizem assim, quantos mineiros, belo-horizontinos, eu fui a Paris, eu fui lá, assisti um concerto lá em Paris. Eu fui a Berlim, assisti um concerto lá da Filarmônica de Berlim. Aí quando eu digo, uhum. e você já foi à Sala Minas Gerais e já assistiu um concerto na Sala Minas Gerais? Nunca foi, É um nunca absurdo, foi. né? Nunca foi aqui na Sala Minas Gerais, Uhum, assistiu um concerto uhum. da Filarmônica, mas enche a Sim. boca e fala de boca cheia que esteve em Berlim e assistiu a Filarmônica de Berlim. Então, eu Uhum, acho que isso é muito ilustrativo dessa dificuldade nossa de fato, consumir cultura, apoiar na cultura, investir na cultura. E é isso que uhum, queria. A gente queria criar uma orquestra que fosse assim e que permitisse que fizesse uma entrega de um produto cultural de excelência. Então, para isso, nós só tínhamos jeito de fazer isso com duas coisas. Uma com uma excelente direção artística e uhum. outra com uma gestão.
Então, se você colocar direção artística e gestão, você vai no âmago do seu produto. Isso, o que nós vamos entregar para a sociedade vai depender de uma direção artística e de uma gestão. Aham. Agora, para isso acontecer, eu vou precisar dos meios financeiros. E aí eu vou buscar naqueles 3 pilares: governo, Aham. empresas, público. Né? Então, esta é a engenharia da Filarmônica. Ela, Uhum. ela tem um norte, ela tem um propósito, ela tem uma direção artística, ela tem Uhum. uma gestão que significa proporcionar essa direção artística, esse trabalho que vai ser entregue, todos os meios para aquilo funcionar. Funcionar, Aham. diretores, para aquilo funcionar. Agora, tudo isso, essas duas coisas que tem que ser entregue para acontecer, precisa de dinheiro. E aí o dinheiro tem que ser buscado nas 3 fontes. Aham. Então, é um pouco essa engenharia que eu Sim. queria falar, e aí difere um pouco, viu, Jomar? Eu escutando a história da Mimulus, eu fiquei. Eu não sabia, te confesso que foi ótimo Aham. na segunda-feira que eu não sabia daquele trabalho que vocês começam, você começa em 90 e 10 anos depois você pede um auxílio de uma consultoria de gestão, que foi o Rô Aham. que fez Ah, para vocês. E nesse aham. momento vocês institucionalizam como associação. E aí Sim. começa uma nova história que agora tem 20 anos, de uma Aham. associação, não é? Exatamente. Então, como é que se compara ao caminho da Filarmônica? A Filarmônica, assim como vocês, ela só tem jeito de fazer esse trabalho mais profissional, sendo também uma associação como vocês. Então, Uhum. nós temos um Instituto Cultural Filarmônica, que assim como o Instituto Mimulus, é uma Uhum. associação de direito privado. Ela Aham. é uma associação de direito privado. E essa associação de direito privado, ela vai fazer a gestão da orquestra. Assim Sim. como o Instituto Mimulus, essa associação vai fazer a gestão Aham. da companhia de dança. Exatamente. A diferença é que o projeto da Mimulus, a Mimulus, é um projeto também de uma companhia privada. Aham. E no caso da Filarmônica, a Filarmônica é uma orquestra pública. Então, Sim. a grande diferença é essa. Tem Aham. questão por trás, mas olha que interessante, você tem uma associação privada que faz a gestão do projeto privado Mimulus. Então, você Sim. procura os recursos, a bilheteria, para você fazer as suas programações. No caso meu, como eu tenho também uma associação privada, mas eu vou fazer uma gestão de uma coisa pública, que é a Sim. orquestra. A orquestra. Aham. E para isso, então, eu tenho que fazer um contrato de gestão com o Estado, com o governo, para ele me passar esse recurso. Mas quando o Estado passa esse recurso, ele também me diz: eu vou colocar esse dinheiro vai pagar os músicos, você vai manter essa orquestra, que é o bem público, Aham. mas Aham. vocês vão ter que fazer isso, 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 isso. Tem uma porção de metas a Aham. fazer, Sim. e tudo isso sendo fiscalizado, tendo acompanhado com indicadores se a gente cumpriu ou se não cumpriu, sabe? Então, é esta mecânica aí é que talvez difere aí na Sim. projeto Filarmônica do projeto Mimulus. É por isso Sim. que a gente tem um selo, nós temos um selo que a Mimulus não tem, que é um selo de organização social. Então, o Sim. Instituto Cultural OS. Uhum. Filarmônica é um OS. E, Aham. esse título, esse selo, foi um selo dado pelo governo para o Instituto Filarmônica, porque isso permite que a gente faça este contrato de gestão e que esse recurso público venha para a Filarmônica para pagar os músicos. Maravilha. E isso, então, a gente garante aquele patrimônio público, que é a orquestra. Aham. Agora, Aham. não garante a programação artística. Então, para Aham. a programação artística, eu vou bater lá na porta dos patrocinadores
e ter o recurso do patrocínio, e vou lançar o programa de assinatura, porque assim os assinantes vão comprar a assinatura e eu vou ter o recurso da bilheteria. Aham. Ok? Que maravilha! Isso assim, mais ou menos, que eu poderia explicar o que é a Olha, montagem que nós não, fizemos. foi uma verdadeira aula de gestão cultural até agora, né? Inclusive, foi interessante que hoje, pela primeira vez, uma pessoa fez contato comigo, né? A gente está fazendo essas lives já há muito tempo e acaba que está sendo um acervo, né? Que essas nossas lives elas vão para o YouTube, elas ficam registradas lá, enfim, agora estão no IGTV do Instagram. Então é um acervo, assim, a gente está percorrendo diversas áreas do conhecimento, né, chamando convidados de diversas áreas. Mas então tem sido muito rico, né, para mim, para as pessoas que estão assistindo. Mas hoje aí uma pessoa fez contato comigo, que recebeu a divulgação, falou assim: quanto que custa essa aula de hoje? Né? Aí eu falei, não, essa não tem custo, né? Não é exatamente uma aula. Nós vamos fazer uma live, ela é aberta para todas as pessoas que quiserem entrar no nosso Instagram. Aproveitei e fiz a propaganda das nossas aulas, né? Que tem, enfim, a gente está oferecendo aulas online e tudo mais. Mas eu expliquei para ela, falando, não, porque eu tenho muito interesse em aprender sobre gestão cultural. Que ótimo, então vou lá, vou assistir. Então, olha, né? Eu não vou citar o nome dela aqui, eu espero que você esteja realmente desfrutando, porque está sendo uma aula riquíssima, viu? Meus parabéns. Ô, Gilmar, olha, que bom, que bom, e acredito que assim, não é fácil, porque há muitos detalhes aí da questão. Eu vi que alguém entrando assim, vi rapidamente aqui alguém perguntando, me parece que é uma pergunta, sobre contrapartidas. E Sim, aí, exatamente. eu queria, né, explicar também que faz parte do modelo, ou seja, aí, Jomar, talvez me permita uma frase básica do pensamento que rendeu ao Milton Friedman o Prêmio Nobel de Economia, foi uma frase que ele diz que não existe almoço de graça. Entendeu? Aham. Ela é emblemática porque ela inclusive politicamente, se mal usada, ela leva a grandes Sim, interpretações. Mas o sim. fato é que, de fato, é muito difícil você imaginar que haja alguma coisa inteiramente de graça. Tudo, Uhum. tudo tem seu custo, ainda que, por exemplo, a gente faça pela generosidade, mas isso significa que a generosidade significa o seu tempo, o meu tempo, a Exatamente. doação. A doação é também um custo nesse sentido. Sim, Você sim, doa, não é? sim. E ninguém na experiência da Filarmônica, eu vejo, nos dá esse dinheiro dos três lados, do governo, o público que compra ou as empresas, que não me peça algo em troca. E essas são as Aham. contrapartidas. Sim, O sim. governo pede as contrapartidas sociais, porque ele entende que se ele está pagando essa orquestra, eu tenho que fazer uma programação artística também gratuita para quem não pode pagar para assistir um concerto. Então, nós temos Aham. muitos concertos gratuitos, que é a contrapartida social da Filarmônica pelo recurso que recebe, o recurso público que recebe. As empresas privadas, quando nos patrocinam, nossa, elas só patrocinam porque nós damos um menu de benesses, um menu Aham. de boas coisas para as. Aliás, eu aproveito para né, fazer um parênteses aqui que eu acho que é muito importante, assim, que desde o do nosso início, o início desse nosso trabalho, né, com leis de incentivo, se não me engano foi o próprio Rômulo Avelar, mas não me lembro, posso estar confundindo. Ele sempre, né, essa pessoa sempre batia nessa tecla, olha, não é pedir favor para o patrocinador, é uma parceria, é uma troca, né? Da mesma maneira que ele vai estar colocando recursos ali, ele vai estar recebendo uma série de contrapartidas. Então, é uma parceria, né? Não é uma doação, né? E isso é complexo, porque muitas vezes, como a empresa privada ela coloca o recurso público e Uhum. ela já tem uma benesse muito grande, que é a isenção do imposto de renda dela, quando ela Exatamente. coloca. Então, por natureza, esse recurso já é a maior benesse que ela recebe é exatamente Uhum. a isenção
no imposto que ela tem a pagar, desse valor Aham. vai apoiar a atividade, de uma atividade cultural. Mas, ainda assim, ela poderia dizer, olha, eu não quero essa confusão, não vou me meter Sim, no projeto cultural, eu vou pagar o sim. imposto e deixa isso assim. Então, também a gente entende que, ao dar a contrapartida para ela, Claro, está dando porque ela também fez uma opção pelo nosso sim, projeto sim. cultural. Ela Ela disse, não somente fez a opção de, né, destinar esses recursos, em vez de 100% para o imposto, né, destinar uma parte, né, para um projeto cultural, que já cultural. é super importante, tem que ser valorizado, mas escolheu o seu projeto. Né? Isso, então é uma Então, escolha também da empresa. sim, E sim. aí vem a questão do nosso compromisso cultural. Eu também vou entregar para ela, eu vou atraí-la também pela qualidade do serviço cultural que eu vou oferecer. Exatamente. E a Exatamente. contrapartida que nós damos aos assinantes é isso. Imagina que contrapartida impressionante. Ele nos compra a temporada. Então, ele Uhum, aposta, quase que uma aposta, porque nós lançamos, por exemplo, a temporada de 2021. Nós já a temos pronta. Em setembro desse ano, nós uhum, lançamos a temporada 2021 para os nossos uhum, assinantes comprarem. Então, eles apostam nesta qualidade que a gente vai entregar para eles. Eles uhum. apostam no nosso compromisso de entregar para ele aquele produto que a gente falou que vai acontecer mesmo. Aquele Sim. solista, aquele concerto, naquele horário. Aquilo é a nossa obrigação entregar, porque foi isso que ele nos comprou antecipadamente. Né? Tem E essa credibilidade, né? essa Sem essa credibilidade. credibilidade. Uhum. Exatamente. E essa temporada 2020, imagina, nós lançamos essa temporada em setembro do ano Setembro do ano passado. passado. E ao longo de setembro, final de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, os nossos assinantes, novos assinantes, olharam para o Uhum. nosso livro da programação e falaram, bacana. E nós, na verdade, Jomar, nunca tínhamos programado uma temporada de concertos tão bonita. Ia ser espetacular. Porque esse ano se comemora os 250 anos de nascimento do Beethoven. E, Ah, que legal. então, por isso, as orquestras estavam é, muito mobilizadas em oferecer a obra tão extensa do Beethoven, Aham, e nós também. E, além de aham, várias outras coisas, havia um foco muito grande no Beethoven. E nós abrimos a temporada com muita. Foi um concerto grandioso, escrito por um compositor alemão chamado Gustav Mahler. Foi uma ópera uhum, chamada Ressurreição, e abrimos uhum, logo depois, em fevereiro. E começamos com muito entusiasmo, e já no dia 14 de março, foi aham, o concerto que fizemos. No dia sim, 14 de março, era um sábado, a Sala Minas Gerais, que é a sede da Filarmônica, está aham. com 1.400, 1.350 pessoas lá dentro. Olha que maravilha. 14 de março. Na segunda-feira, o Estado já tinha mandado uma comunicação para a gente que interrompesse a As programação atividades. e Aham, mandasse todos os funcionários para casa, etc. uhum. Então, eu ainda guardo assim, esse sábado, 14 de março, com aquele gostinho, falando assim, oh meu Deus, foi o último momento em que a gente levou essa alegria para o público, para os nossos músicos, para a gente, e que isso foi interrompido, né, Aham. desde o dia, e não está sendo fácil. É com muita dor que a gente está É. enfrentando esse momento dessa pandemia. Com certeza. E essa aprovação dessa lei, né, ainda falta passar pelo Senado e tal. Isso altera muita coisa para vocês? Não faz tanta diferença? Como que é para a Filarmônica? Então, Porque foi uma grande vitória, né, para os trabalhadores da cultura, né, essa aprovação dessa lei ontem. ainda não, né? Porque, calma, ela ainda vai para o Sim, Senado. sim, sim. Ainda falta passar pelo Senado e tal. Foi Aham. uma vitória nesse percurso. Nessa etapa, é. Não Uhum. tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida que é uma vitória. E vai ser importante, Jomar, porque a gente ainda não tem a gente ainda não tem uma ideia, assim, precisa até onde, né, que momento, aonde nós vamos
quando é que nós vamos poder voltar a esta normalidade. Então, Sim, até voltar à normalidade, o Estado tem que mesmo garantir o mínimo para os artistas, sobretudo os artistas independentes que vendem, sim, que vivem da sua arte no dia a dia. Eu fico sim, pensando da quantidade de grupo de profissionais, não só os artistas, mas todos aqueles que estão no backstage, né? E sim, né? Porque exatamente é toda, porque às vezes os leigos acham que, né, são só os artistas, mas é uma quantidade enorme de profissionais envolvidos, né? profissionais Da envolvidos. área Então, técnica de produção e etc, né? isso. Então, você tem uma cadeia de pessoas Uhum, envolvidas com a atividade cultural que todas elas estão paradas e sem possibilidade de saber quando é que a gente volta aos palcos, quando é que aham, a gente volta a essa atividade presencial, que é, como no começo nós falamos, a essência da arte, porque há um limite, evidentemente, para essa quantidade de lives e sim, gravações no YouTube. Tem momentos em que eu tenho certeza que as pessoas já. Eu já acho que as pessoas já estão ficando cansadas, sabe? sim, sem dúvida, sem A dúvida. atividade digital te traz para pensar um novo modo de viver que nós vamos viver agora, mas ela não substitui o Não presencial. supre, Ela sem não dúvida. substitui o presencial. Aham, Então, nós estamos preocupados. Então, essa lei ela vai ser importante para ajudar a todos esses profissionais da cadeia produtiva da cultura a aham, sobreviverem e passarem esse momento dramático que nós estamos vivendo. Para uma orquestra como a nossa, como a Filarmônica, a questão está muito como nós tínhamos, né? A captação para esse ano nós fizemos. Então, nós temos recursos de captação que uhum, são reservados a executar a atividade artística. aham, O pagamento dos músicos ele está naquele pé do recurso estatal, quem tem sim, que do recurso público. Então, nós uhum, estamos também em alto grau de vulnerabilidade, dada essa crise fiscal do Estado. O sim, Estado está numa crise fiscal muito grande e isso aham, afeta a Filarmônica. Então, nós também estamos com questões relacionadas à sustentabilidade da orquestra, porque o Estado está com dificuldade de repassar os recursos para que eu possa pagar os músicos. Então, sim, nós também poderemos ser e deveremos ser beneficiários dessa lei emergencial que passou na Câmara, aham, espero que passe no Senado, porque sim, nós teremos que mostrar que, ainda que não sejamos artistas, os músicos não são independentes, eles são funcionários de uma OS, de uma organização sim, social, mas essa OS hoje está com recursos retidos pelo próprio governo, que não está com uhum, capacidade de passar e eu poder pagar o salário dos músicos. Então, essa lei, talvez ela venha, sim, nos ajudar a também fazer uhum, complexa gestão, que é onde estamos agora, que é aham, manter a orquestra, manter esses músicos, manter os técnicos, os sim. funcionários com alguma remuneração até a gente voltar ao normal. Sim. Imagino, né, como que você tá conseguindo dormir? Fácil não. Não é fácil Isso, não. isso. Não é É, fácil não. é um momento muito dramático para as pessoas e para o gestor, né? Pela nossa Sim, responsabilidade com a cultura, né? Então, eu sim. te digo que isso sim tem até, já que você perguntou, tem até Uhum. afetado realmente um pouco assim do ponto de vista de saúde. Eu não posso ser ninguém, né, pode ser afetado na saúde, porque nós precisamos dela Sim, mais do que nunca, exatamente, mais do que mais do nunca. que É. nunca nós precisamos de boa saúde para poder Aham, curar esse aham, tranco dessa aham. epidemia. Então a gente tem que trabalhar, tem que pensar em muito equilíbrio, né? Eu tenho, e Uhum, aí eu sempre fui uma pessoa também muito sempre cultivo muito o lado espiritual da nossa vida, porque eu acho aham, que num momento como agora, se você não segura a sua cabeça pelo lado da espiritualidade, pelo lado de uhum. solidariedade,
pela calma, fazer um trabalho com você mesmo. Eu procuro, nas manhãs, fazer algumas meditações ao longo do dia, quando eu me sinto muito tenso, muito tomado pela angústia. Aí eu dou uma Aham. paradinha, faço uma meditação, porque não tá, é um momento especialmente difícil para todo mundo, e sobretudo para o gestor cultural. Dançar também ajuda, hein? Nesse momento, viu? Muito! É, Posso é, falar, o movimento, o movimento sim. do corpo é muito importante. Então, eu vou. Você me fez um convite outro dia para dançar virtualmente. Aham, aham. Infelizmente não deu para fazê-lo, mas eu quero sim fazê-lo. É. Eu Pois é, quero. a gente, né, só aproveitando assim, né, a Mimulus, que agora a gente está com muitas atividades virtuais, né, muitos cursos online, mas estamos também, né, dando a nossa contribuição para as pessoas, independente de serem nossos alunos, né, independente de estarem matriculados e participando dos cursos, a gente tem postado muito conteúdo aberto no YouTube, no nosso Instagram, justamente ou também como uma forma de contribuir para que as pessoas, né, mantenham a sua saúde, não somente física, mas mental, né, como você tocou nesse ponto aí. E dançar é fundamental, então é também a parte da nossa contribuição para que as pessoas possam dançar. Né? Aliás, amanhã a gente vai ter uma aula muito gostosa com professores lá da Espanha. Eles vão dar. O que é uma coisa legal desse momento também é isso, né? Que as Olha, pessoas. Então tem as vantagens e as desvantagens, né? Ok, não tem a presença, não tem o calor humano, mas os nossos alunos amanhã vão fazer aulas com um professor cubano lá de Madrid, com uma professora lá de Madrid, que vão nos dar uma aula de salsa e bachata ao vivo, né? Não vamos ter o contato físico, mas vai ser ao vivo. Então a gente está oferecendo essas possibilidades para as pessoas, o que tem sido muito legal também, né? essa aula vai ser aberta a todo mundo que estiver interessado, Jomar? Essa aula é para um grupo de alunos que a gente chama de mímulos exclusivos, Ok. mas a gente está oferecendo como degustação para aqueles que queiram, né, experimentar, para aqueles que queiram experimentar como que funcionam essas nossas aulas, os benefícios, etc. A gente está oferecendo como degustação. Então, quem quiser, vai lá no nosso Instagram, né, coloca lá, oh, eu quero participar, que aí a gente oferece como degustação para essas pessoas, porque é uma aula maravilhosa, né, com professores que eu conheço já há 20 anos e com uma qualidade incrível. Eu tenho visto que a Filarmônica tem oferecido também algumas, são gravações, eu sempre recebo, né, a newsletter de vocês por e-mail e tudo mais. Vocês têm mantido esse vínculo com o público de vocês também? Conta pra gente como que tem sido. Então, Jomar, nós temos feito um intenso programa, todo ele digital. Então, por exemplo, se você entra no canal do YouTube da Filarmônica hoje, quem Uhum, entrar no canal do YouTube da Filarmônica pode desfrutar de uma quantidade incrível de concertos que nós uhum, estamos disponibilizando, todos os concertos que foram gravados ao longo dessa história, que estavam gravados, estavam ali mantidos e que a gente não tinha disponibilizado ainda, porque olha que interessante, a gente estava, desde que começamos em 2008, nós uhum, sempre falávamos essa questão do digital e dizíamos o seguinte, olha, o nosso grande trabalho é trazer as pessoas para a sala de concerto. Então, a gente uhum. tinha muitas reservas em Sim. disponibilizar as gravações, porque a gente Uhum. pensava que ainda não era o momento de disponibilizá-las, porque elas poderiam atrapalhar a que as pessoas, de fato, viessem para a sala de Fossem concerto. para a sala de concerto. E essa educação é que a gente queria criar, esse Uhum. hábito, esse gostoso. Aliás, eu deixo aqui a minha admiração, né? Deixa registrado a minha admiração, os parabéns, que eu tenho um orgulho enorme, inclusive, né, de ser mineiro, de morar nessa cidade. Quando eu passo, por exemplo, né, um domingo desse, eu passei, era antes de 9 da manhã, era 8 e pouco da manhã, em frente à sala Minas Gerais, e tinha uma fila que literalmente rodava o quarteirão, né, de pessoas que estavam aguardando para conseguir ingresso para assistir um concerto que ia começar às 11 da manhã. Né? Então, e Esses você são falar, você ter 1.350 pessoas para assistir uma orquestra de música erudita, isso é maravilhoso, isso é de arrepiar. Né? bacana, muito obrigado, João. E é isso aqui, talvez, porque
essa série, por exemplo, são os concertos para a juventude nos domingos pela manhã, gratuitos, que a Filarmônica oferece. E aí, voltando ao assunto, a gente, então, queria criar nas pessoas esse Aham. hábito de ir à sala de concerto. Então, havia muitas gravações que a gente não tinha ainda deixado públicas. E Aham. agora, olha que interessante, com o vírus, então agora Aham. não tem outra maneira. Liberamos todas as gravações. Que Nós legal, que podem legal. usufruir de um acervo fantástico no YouTube. Tem uma Uhum. programação maravilhosa pelo Instagram. Filmado também, ou o áudio, ou tem filmado também? Não, áudio e vídeo. Áudio São e vídeo. gravações em Aham. vídeo, né? Que Belos legal, entrevistas, tem entrevistas que maravilhosas, legal. tem um acesso, tem no YouTube, você pode acessar a Música Uhum. Sem Mistério, que é toda uma aula sobre música clássica, que é muito Que bacana. legal. Aham. O Instagram tá o que está acontecendo, as lives também da Filarmônica, colocado pelo Instagram, os Uhum. podcasts, interessantes podcasts, onde os nossos músicos explicam sobre determinadas obras que seriam apresentadas agora, nesse período que nós estamos parados e que não pudemos apresentar. Então, Que tem toda legal. essa programação Filarmônica no Ar digital que está Aham. pelos canais, pelas mídias sociais, e que todo mundo pode acompanhar gratuitamente agora a Filarmônica, nesse período Maravilhoso. que não pode estar na sala. É isso, né? A gente tem que tirar o que de bom, né? As vantagens que esse momento nos traz, né? E eu não poderia deixar de citar aqui, que eu sei que vocês têm um programa também, como nós temos, numa escala menor, mas que, né, faz parte desses três pilares que você citou, né? Que são os amigos da Filarmônica, né? Então, parte desses recursos também vem dos amigos da Filarmônica, assim como parte dos recursos da Mimulus vem de pessoas físicas, né? Que são, a gente chama de parceiros Mimulus, vocês chamam de amigos da Filarmônica, né? E É, quem dera mais e mais pessoas tivessem essa consciência, né? Eu acho que é um processo que cada vez mais está aumentando, né? As pessoas que têm essa consciência de que elas, como pessoas físicas, podem também destinar, podem também ser patrocinadoras, né, dos nossos projetos, né? então, olha que bom, porque eu acho que a Mimulus está aí na luta pelo. E cada pessoa, acho que é importante as pessoas entenderem que nossa lei, nós temos uma lei no Brasil que permite, Uhum, ainda que seja um percentual pequeno, mas um uhum, percentual do imposto que ela vai pagar, do seu imposto devido, ela pode direcionar para um projeto cultural. E há tantos sim. projetos culturais maravilhosos, como é o projeto da Mimulus, como Uhum, é o projeto da Filarmônica, que necessitam desse pequeno recurso das pessoas, porque você imagina, uhum. de pouco em pouco, a galinha enche o papo, não é isso? Aquele velho ditado. Exatamente. Todo mundo fizer o seu pedacinho, isso ajuda Uhum, muito, isso proporciona. Então, esse programa de doação privada, que é o seu CPF, é aquilo que você vai pagar que vai ir lá para os cofres públicos, ok, que é uhum. importante, mas se um pedacinho desse do seu imposto devido pode ser direcionado para um projeto cultural que você aprecia, faça. Isso é uma coisa boa que o cidadão, a cidadã, Sim. pode fazer pela arte e pela cultura, né? Então, eu sou fã do programa de privada do Mimulus, a gente também Uhum. faz isso, e acho que o setor cultural como um todo está buscando fazer isso, porque todos nós precisamos. Sim, e as pessoas, é importante que as pessoas saibam, né, que elas não vão, na verdade, ter que gastar nada além do que elas já gastariam, né? Elas vão simplesmente, em vez de destinar 100%, né, do que elas pagariam para um imposto de renda, elas vão destinar 94%, né, para o fisco e Isso. 6% para um projeto cultural. Então, Projeto. financeiramente, não vai fazer diferença alguma para a pessoa, né? Agora, ela vai receber vários benefícios que o gestor cultural, né, para onde ela destinou os seus recursos, vai oferecer para ela, além de ter, né, fazer o seu papel social e cultural de fomentar a arte, né, no nosso país. Então, assim, quem dera, né, a gente tivesse mais e mais pessoas, né, com essa consciência, porque elas só vão ter,
benefícios, né? E isso faz parte dessa função também social que você citou aí da orquestra, essa contrapartida social que o governo, né, nos pede. E vocês têm um projeto, vocês têm, eu já vi alguma coisa também ligado à formação, né, educacional, né? Como que funciona? Eu já vi que tem para formação de novos regentes. Conta um Isso. pouquinho para gente. Então, a parte educacional da Filarmônica, ela se faz pelo lado de uma educação, uma busca da educação musical para Uhum. as crianças e jovens da rede pública de ensino. Então, Sim. nós fazemos concertos didáticos para Uhum. as crianças e jovens da rede pública. Nós temos uma parceria com a Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria seleciona as escolas que vão participar. Nós também temos uma parceria com a UENG, e os estudantes de música da UENG são monitores do projeto, e nós podemos, então, fazer todo um trabalho de educação musical com as crianças e depois convidá-las a ir à Sala Minas Gerais para elas degustarem, né, Que o maravilha. concerto Uhum. presencialmente. Essa é uma atividade que a gente faz e que a gente procura atender pelo menos 8.000 crianças por ano Que no nosso maravilha. programa educacional. Agora, ao mesmo tempo, a gente faz duas outras atividades muito interessantes. Tem um concurso que a gente chama de Tinta Fresca, cujo objetivo é mostrar que a música clássica não é música de compositores só mortos. Nós podemos ter inúmeras pessoas fazendo música clássica neste momento, enquanto nós estamos aqui falando. E Aham. jovens compositores brasileiros, a gente quer conhecê-los, saber quem são, que obras eles estão Uhum. escrevendo. Então, a gente lança um concurso chamando os jovens compositores que estão escrevendo alguma coisa para mandar suas obras. Tem uma banca que seleciona as melhores obras. Essas obras são executadas pela orquestra, e aí, nessa Uhum. noite, a orquestra então toca essas obras, que são obras clássicas contemporâneas, né? Que são Aham. obras então que vão mostrar esse repertório da música clássica do nosso tempo, contemporâneos. E Que legal. outra coisa que a gente faz é também fomentar os jovens regentes, para que eles tenham, jovens regentes que saem das escolas de regência, eles tenham a Uhum. oportunidade de reger uma grande orquestra. Então, a gente faz um laboratório de regência, também lançamos um edital, por ano a gente seleciona uns 15 regentes que fazem Uhum. durante uma semana um laboratório de regência com o nosso maestro titular, o maestro Fábio Fábio. Mequete. E Aham. fazem esse laboratório, e no final do laboratório eles regem a orquestra num concerto regido pelos 4 melhores Que regentes. legal. E Que legal. aí a gente tem essas duas atividades que também fazem parte dessa plataforma educacional. Grande responsabilidade. A gente estava falando do programa de assinaturas, eu não posso deixar de dizer que, numa escala bem menor, né, a Mimos também tem um programa de assinaturas que a gente lançou, inspirado também na São Paulo Companhia de Dança, que tem um programa de assinaturas maravilhoso. E quem dera também mais pessoas tivessem essa consciência da vantagem que é, né, adquirir uma assinatura, já ter o seu lugar garantido ali. Então, nosso programa de assinaturas, por enquanto, a gente oferece para os eventos da escola, né, para as nossas festas, para os bailes, enfim, que a gente tem uma programação, né, cada mês a gente tem uma, duas atividades na escola, então a gente também oferece essa possibilidade da pessoa já adquirir, né, por um valor mais em conta, inclusive com antecedência, garantindo os melhores lugares para elas nos nossos eventos, né? E agora é nossa vontade também oferecer, né, uma assinatura para as pessoas que querem assistir, querem garantir os seus lugares para uma programação semestral ou anual da companhia também, que eu acho que é muito legal esse, né, ser também um dos pilares aí que contribui para essa gestão da Filarmônica, né? Então, as pessoas que já têm o seu lugar garantido, e tem muitos que são, né, assinantes e amigos da Filarmônica, assinantes e parceiros mímulos, né? Claro, claro. Isso é muito legal. São os nossos duplos amigos. Eles são amigos. Olha, eles são amigos em vários. Eles são amigos porque amam a música, são amigos porque são assinantes, são amigos Aham. que fazem a sua doação privada, né, através do seu imposto devido. Então, esses são pessoas muito especiais que a gente cultiva muito
também porque apoiam o trabalho da Filarmônica, né? Eu acho que, Exatamente. Jomar, é isso que a gente precisa cada vez mais falar para as pessoas da nossa luta por fazer cultura e que a cultura Aham. precisa mesmo, e eu acho que precisa muito das empresas, as empresas precisam apoiar mais a Mimulus, né? Mais Sim. pessoas aderirem ao programa de contribuição privada da Mimulus. E eu Aham. acho que no campo da dança, eu não sei ainda, no desenvolvimento, né, de que vocês tiveram, de se constituir enquanto associação, é uma associação privada, faz um Uhum. trabalho. Agora, é de tirar o chapéu como vocês conseguem fazer esse trabalho de excelência sem ter recursos públicos envolvidos. Isso aí é louvável e eu dizer que eu fico muito emocionado. Mas também é Ah, isso, né? Se você passa a ser, se digamos que a Mimolis passasse a ser uma OS, uma organização social, a vida dela também mudaria, porque ela teria uhum. também outros compromissos que teriam que ser feitos Sim, claro. na órbita pública, Sim. né? E Aham. com uma dimensão que implicaria ainda maiores desafios para a Mimos. Então, eu Aham. é um trabalho espetacular que vocês fazem do ponto de vista privado, desse trabalho de excelência que vocês oferecem, mas que por vocês fazerem cultura e não fazerem entretenimento naquela acepção que nós fazemos, Sim, sim, sim. precisam muito da ajuda das pessoas, dos consumidores da dança e das empresas para ajudar a Mimoli. Senão é muito difícil você fazer o trabalho que vocês Com fazem. certeza, ó, 2 décadas, ó, uma aqui e a terceira década entrando aqui, ó. E na verdade, quem merece esses parabéns assim de ser louvável, né, conseguir fazer cultura sem esses recursos governamentais, como você falou, é a minha mãe, que é a grande gestora cultural da Ah, Mimos, na verdade, né, a Baby Mesquita. Na verdade, você falou do lado artístico, do lado da gestão, né? Você separou muito bem isso. Eu cuido muito mais da área artística, né? E claro que acaba, como é uma equipe pequena, entro também na área de gestão, mas a minha mãe, que é a Baby Mesquita, e o Fábio Ramos, que é o nosso grande braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, que merecem os parabéns por essa gestão. bacana. Diomar, nós estamos chegando nos nossos 2 minutinhos finais aqui. Eu queria, já antes que o Instagram nos corte, queria responder uma pessoa que acabou de perguntar aí se essa live vai para o canal. Sim, no máximo até depois de amanhã, ela vai estar no canal da Mimulus Escola de Dança. E essa eu também vou colocar no canal da Mimulus Companhia de Dança, né? Porque são dois trabalhos diferentes, mas aqui a gente está falando, né, das duas áreas, então vou colocar nos dois, da Mimulus Companhia e da Mimulus Escola. E essas lives agora, desde semana passada, o Instagram agora mantém as lives no IGTV. Então, recomendem quem perguntou aí, quem quiser recomendar para as pessoas. Aproveito para lembrar as pessoas também que ontem nós iniciamos um curso muito legal de História das Danças de Salão. Então, levando a cultura também dessa forma, né? Educando as pessoas, mostrando um pouco mais do quanto é rico esse universo das danças de salão. Apesar de ter começado ontem, quem ainda quiser entrar para esse curso, como as aulas são gravadas, né? Elas podem ainda fazer contato e se inscreverem para esse curso. Você tem 1 minuto para fazer suas considerações finais, Diomar. É com você. Noma, olha, agradecer a você por essa oportunidade, esperando que eu tenha passado a todos os seguidores uma boa ideia aí sobre o que é o trabalho, a importância da gestão. Agradecer aí, eu vi que tem vários amigos que entraram e que puderam também estar juntos. Queria agradecer a todos os amigos que estão presentes nessa conversa. Desejar de coração a Mimulus toda que vocês continuem por 30 anos mais, já fizeram um trabalho de 30 anos, então que venham outros 30 e E que, para a Filarmônica também, né? que possamos em algum momento, inclusive, que é um desejo muito grande, que Filarmônica e Mimulus façam algum trabalho junto, presencial, na Sala Minas Gerais.
e isso vai requerer uma boa conversa com o nosso diretor artístico, Fábio Mequete, que é aquele que é responsável, então, por toda a curadoria artística da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Então, mais uma vez, muito obrigado. Maravilha! Muito obrigado, Diomar. Valeu, vamos juntos! Juntos.